Só bagunçar um pouquinho aqui, que eu não gosto. Esse aqui. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Sim, diz a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo, Pai. E como nós acabamos de cantar, de te louvar, Senhor, a morte não foi capaz de te deter, Senhor Deus. Porque toda vez, Pai, que o Senhor teve frente à morte, o Senhor venceu a morte, o Senhor derrotou a morte, e assim foi quando Cristo morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é por causa disto, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor Deus, para te cultuar, para te louvar, para aprender da tua palavra. É por isso, Senhor Deus, que nós pregamos, Pai, esta loucura da pregação, Senhor. Este evangelho que para o mundo é loucura, mas para nós é o teu poder, Deus, é a tua graça, é o teu amor. Então, que o Senhor possa falar conosco, Pai, esta noite, Deus, que o Senhor possa me usar com a tua graça e misericórdia, Senhor Deus. Que tudo aquilo que eu falar seja guiado pelo teu Espírito Santo, Deus, porque foi Ele quem instruiu e guiou todos os escritores a escreverem o que o Senhor queria que estivesse escrito, Deus. Porque nós cremos que a Bíblia é a tua palavra, Senhor. Então, que o Senhor possa falar conosco esta noite, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Amém. Podem se assentar? Então, aqui Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, o veterano apóstolo, ele está escrevendo à igreja de Corinto. Ele está lá na cidade de Éfeso, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto. E nessa cidade de Corinto, que ficava na Grécia, o apóstolo ele havia passado ali 18 meses plantando esta igreja num local que era corrompido moralmente. Os gregos, eles não apenas estavam rendidos à depravação moral, mas também eles estavam abertos a discutir novas ideias e a ouvir diferentes vertentes filosóficas. A gente conhece, a gente sabe que ali tinha vários templos pagãos que adoravam outros deuses, então eles eram muito ligados à filosofia e buscavam novas filosofias, novas sabedorias do mundo. Eles buscavam isso. E ali está inserida a igreja do Senhor, a igreja de Corinto, no meio disso tudo. E Paulo está escrevendo esta carta para a igreja de Corinto. E a gente sabe, porque a gente já leu as duas cartas de Paulo à igreja de Corinto, a gente sabe o tanto de problema que teve esta igreja, né? Tantas coisas ali que Paulo teve que corrigir, Paulo teve que escrever aos irmãos. Então a igreja de Corinto está neste meio, numa cidade na Grécia, num local onde tinha muito culto pagão, muita filosofia, muita sabedoria do mundo. Eles buscavam.
Então, só que o evangelho que Paulo pregou e pelo qual Deus ainda salva aqueles que creem, não é apenas uma ideia entre as outras. Não é somente mais um pensamento, mais uma religião, mais uma ideia, uma sabedoria. Não. Ela é o único meio pelo qual ele chama a salvação. Esse evangelho ele está centrado na pessoa e na obra de Cristo. O seu eixo principal é a cruz, onde o Filho de Deus carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. A pregação, então, não é um discurso religioso. Você, quando prega o evangelho, fala de Jesus Cristo, você não está tentando convencer uma pessoa a participar da sua religião. Não, você está pregando a morte do Filho de Deus por causa dos pecados daquela pessoa. Você está convidando ela a conhecer o Deus único e verdadeiro, a ter um relacionamento com Cristo. Você não está pregando tentando convencê-la a participar da sua religião. Não está tentando convencê-la a ser batista, por mais que nós somos batistas e cremos que estamos centrados na palavra de Deus. Você não está chamando ela simplesmente para ser mais um batista, mais um evangélico. Não. Você está chamando ela para ser salva por Cristo e ter um relacionamento, uma comunhão com o Deus verdadeiro. Então, a pregação ela não é um discurso religioso, mas ela é uma mensagem solene sobre a morte expiatória de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar da loucura da pregação. E hoje a gente vai ver 3 pontos do porquê que a pregação desta mensagem, deste evangelho, é loucura, como Paulo escreveu. E, em primeiro lugar, a pregação é uma loucura porque o seu conteúdo é a cruz. Versículos 21 ao 24. Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Só um adendo aqui, antes de começar no primeiro ponto. Para quem não era judeu, eles chamavam de grego. Então, neste grego está incluído todos nós, gentios, aqueles que não pertencem ao povo judeu. Então, ele está falando que os judeus, eles pediam sinais, e os gregos buscavam sabedoria, os gentios, nós. Então, em primeiro lugar, a pregação é uma loucura porque o seu conteúdo é a cruz. Por quê? Porque a cruz era o método mais terrível de pena no primeiro século. Aquele que fosse pendurado na cruz era considerado maldito. Ele sofria dores inimagináveis, um repúdio absoluto e uma vergonha sem igual. E ora, o Messias que Paulo anunciou e que nós ainda proclamamos foi pregado em uma cruz. Ele foi exposto à vergonha e à humilhação. Ele foi suspenso entre a terra e o céu no mais horrendo espetáculo de dor daquela época. E a cruz era escândalo para os judeus e era vergonha para os gentios, como nós lemos no versículo 23. Por quê? Porque muitos judeus, eles consideravam as boas novas, o evangelho, a pregação desta mensagem, uma tolice. Uma tolice. E até ainda hoje eles continuam, eles olham para nós, eles têm um horror, um ódio, porque nós pregamos um Messias que não é o Messias que eles esperam. Não é o Messias que eles querem. Não é um Messias que morreu numa cruz. Então, muitos judeus consideram as boas novas de Jesus Cristo uma tolice, porque eles pensavam que o Messias seria um rei conquistador, acompanhado por sinais e milagres. Só que Jesus, na visão deles, não restaurou o trono de Davi como eles esperavam.
E além disso, ele foi executado como um criminoso. Como que este homem poderia ser o Salvador esperado pelos judeus? Por isso que eles não criam e, além de não crer, achavam que era uma tolice este evangelho, esta mensagem. E os gregos, eles também consideravam as boas novas uma tolice, porque eles não criam na ressurreição, e eles não viam com Jesus as poderosas características dos seus deuses mitológicos. E eles pensavam que nenhuma pessoa respeitável seria crucificada. Para eles, a morte era uma derrota e não uma vitória. Então, eles tinham os seus deuses mitológicos, deuses inalcançáveis, deuses poderosos. E, de repente, Paulo vai falar sobre um Deus que se faz homem e um Deus que morre numa cruz. Para eles é escândalo, é tolice. Como pode isso acontecer? Um Deus que se faz homem, que morre numa cruz pregado, para eles é loucura. Por isso que Paulo vai falar essa palavra. É loucura da pregação. Para o mundo é loucura a gente falar que o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu morte de cruz. É loucura para os homens, é loucura para o mundo. E o Evangelho de Jesus Cristo ainda parece tolice para muitos. A nossa sociedade, ela venera o poder, a influência, a riqueza. E, por outro lado, nós temos Jesus, que veio ao mundo como um servo, humilde, pobre, que nasceu numa manjedoura, que não nasceu nos palácios, que não estava lá no meio da riqueza, mas era humilde, veio para servir e não para ser servido. E ele oferece o seu reino àqueles que têm fé, e não aos que fazem todos os tipos de boas ações para tentar alcançar a salvação. Isso torna cada vez mais loucura. Como assim? Eu não preciso fazer nada, eu só tenho que aceitar uma mensagem. Eu não preciso fazer boas ações, eu não preciso morrer e reencarnar, e reencarnar, e reencarnar milhares de vezes para alcançar um nível espiritual, para chegar a Deus. Não, você só precisa crer na mensagem do Evangelho, crer, se arrepender, confiar em Jesus Cristo com toda a sua vida e não fazer mais nada. Porque não depende de você, é pela graça de Deus. É pela graça, Ele já fez tudo. Cristo já fez tudo. Isso pode parecer tolice para o mundo, mas Cristo é o poder de Deus, é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Conhecer a Cristo pessoalmente é a maior sabedoria que alguém pode vir a ter, porque foi na cruz que Deus fez brilhar o seu grandioso amor e reluzir a sua mais profunda justiça. Foi na cruz que Deus puniu os nossos pecados, imputando eles ao seu Filho. Foi na cruz que Deus desamparou o seu Filho para nos perdoar e nos justificar. Foi na cruz que a cabeça da serpente foi esmagada, o preço da nossa redenção foi pago e a nossa salvação foi consumada. Então, em primeiro lugar, a pregação é uma loucura porque o seu conteúdo é a cruz. Um local de dor terrível, um local de morte, um local de humilhação, que para o mundo é tolice, para judeus, para gregos, é tolice, mas para nós é o poder de Deus. Porque nós sabemos que ali está o amor de Deus e a justiça de Deus. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho amado em nosso lugar, mas Deus não deixou de ser justo em nenhum momento, porque fez cair sobre Cristo todos os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e Deus derramou toda a sua justiça naquela cruz. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. E ali Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus estava carregando todo o peso do pecado sobre ele. Então, a pregação do Evangelho, esta mensagem que nós carregamos e pregamos ao mundo, é loucura para o mundo. É loucura.
Em segundo lugar, a pregação é uma loucura porque a sua exigência, ela é radical. Abra comigo lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, em segundo lugar, a pregação é uma loucura porque a sua exigência é radical. Deus, ele crucifica o seu filho, ele mata o seu filho, ele faz com que o seu filho carregue todos os nossos pecados, derrama a sua ira sobre ele, e agora ele nos ordena que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados. Isso é uma exigência. Ele não está convidando simplesmente para você fazer parte de uma igreja, de uma religião, vir aqui todo domingo, ouvir uma mensagem e ir embora para sua casa e durante a semana esquecer-se dele. Não, ele está falando, ele está exigindo que você tenha uma atitude radical na sua vida, que a sua vida mude toda por completo, que de segunda a segunda você viva para ele, por meio dele. Foi o que acabamos de cantar. Por isso que ele fala, se arrependam. Arrependimento é você está indo em uma direção, você dá meia volta e começa a ir em outra direção. Abra comigo em Mateus capítulo 10. Versículos 32 ao 39. E vamos ver da própria boca de Jesus Cristo o quão isso é sério. Mateus 10, 32 ao 39. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa é uma mensagem radical. Jesus está falando que se você não amar Ele acima do seu amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha, você não é digno dEle. Agora pense o quanto você ama os seus pais, o quanto você ama os seus filhos, ou seu cônjuge, ou a pessoa que você mais gosta, mais ama. Pense no amor que você tem por ela, o que você faria por ela. O amor a Cristo tem que ser muito maior do que este amor que você sente por essa pessoa aqui na terra. É isso que Jesus está falando. Se você não tiver um amor maior a Ele, você não é digno dEle. Você não é digno dEle. Por isso que a pregação é uma loucura, porque é uma exigência radical. Não é simplesmente aceitar Jesus na minha vida, eu aceitei Ele no meu coração. Eu agora faço parte de uma igreja, eu agora estou frequentando os cultos, eu agora estou participando de uma igreja evangélica, eu agora sou crente. Não é simplesmente isso, mas é amar ao Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, com toda a sua força, acima de todas as coisas. E aqui Jesus vai falar também que quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Talvez para nós hoje não tenha muito significado, porque a gente pode talvez se confundir e achar que tomar a cruz é
é os problemas que a gente tem nas nossas vidas, é uma doença, é um desemprego, é algo ruim. Isso é uma cruz que nós temos que carregar diariamente. Não, isso não é a cruz que você tem que carregar. Isso são dificuldades que todo ser humano tem em sua vida. E se você crer em Cristo, não vai mudar. Você vai continuar tendo problemas na sua vida. Mas agora você tem em quem confiar, em quem contar, a quem orar, a quem buscar no momento de dificuldade. E os discípulos, eles entenderam muito bem quando Jesus falou: quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim não é digno de mim. Por quê? Porque, não sei se diariamente, mas possivelmente quase todos os dias, eles olhavam e eles viam pessoas morrendo crucificadas. Eles sabiam que Jesus estava querendo dizer: a cruz significa a morte. Tomar a cruz significa morrer. Foi isso que Jesus depois fez como exemplo prático para eles. Então, quando Cristo está falando, quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Ele está falando, quem não morrer para si mesmo e viver para mim, não é digno de mim. Os discípulos entenderam isso, porque eles viam isso acontecer. Eles viam pessoas tomando a sua cruz, carregando a cruz, morrendo na cruz, sendo envergonhadas diante de todo o povo. Então, eles entenderam quando Jesus falou isso para eles. Isso serve para nós. Esse tomar a sua cruz não é problemas que nós temos diários. Tomar a cruz é negar o nosso eu, é negar o nosso ego, é negar a nossa carne para fazer a vontade de Deus, para buscar ao Senhor, para amá-lo acima de todas as coisas, acima do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, filha, cônjuge, qualquer pessoa que for nessa terra, até você mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Este é o maior dos mandamentos. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas, Senhor, será que Cristo não está sendo tão radical assim? Será que ele não podia permitir que ele fosse lá enterrar o seu pai, enterrar o seu parente que faleceu? Será que ele não podia fazer isso? Permitir? É radical. Aqui na minha Bíblia, o texto em cima está escrito o preço do discipulado. O preço de viver para Cristo. O preço de viver com Cristo. É exatamente esse. E nós temos a mania, como seres humanos, falhos, pecadores, de sempre dar uma desculpa para fazer as coisas de Deus. Eu que eu tenho que fazer isso, eu que eu tenho que fazer aquilo. Nós damos a desculpa, nós não lemos a palavra como deveríamos, nós não oramos como deveríamos, nós não buscamos como deveríamos, nós não ficamos em comunhão com o corpo de Cristo como deveríamos, porque sempre tem uma desculpa. Hoje estou cansado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer isso, aquilo, e bota Deus em último lugar. Só que Cristo está falando, não vai enterrar, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu vai e anuncia a palavra de Deus. Ninguém que lança a mão do arado, que começa o trabalho, e olha para trás, e recua, e volta, e arruma isso e aquilo, não é apto para o reino de Deus. É uma mensagem radical. Por isso que é loucura a mensagem do Evangelho. Por isso que é capacitação do Espírito Santo. Sim, é capacitação do Espírito Santo, porque o nosso homem carnal não
pode cumprir isso, mas depende de nós pagarmos também o preço, de nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Por isso que é loucura esta mensagem. Abra comigo lá em Deuteronômio 30. Versículo 11 até o 20. Deuteronômio 30, versículo 11 ao 20. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra, até que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. A princípio, em primeiro momento, é uma palavra para os judeus daquela época, mas em segundo momento é uma palavra para nós. Deus tem colocado diante de nós, e principalmente daqueles que ainda não creem em Ele, a vida ou a morte. E Ele ainda fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas. E Ele dá uma ordem para nós, que é: te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe. É uma ordem. Te ordeno hoje que ames ao Senhor. É uma mensagem radical. Não tem ficar em cima do muro. Não tem ficar em cima do muro. Como muitos dizem, o muro pertence ao diabo. Ou você aceita essa mensagem, esta loucura desta mensagem, e muda radicalmente, vive radicalmente para Cristo, ou nem vá. A pregação é uma loucura porque, por causa da sua exigência radical, como Jesus estava falando ali nos evangelhos e como o próprio Deus fala no livro de Deuteronômio, o evangelho, ele exige uma decisão nossa. E Jesus, ele inicia o seu ministério pregando: arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, ele inicia, lá em Marcos capítulo 1, vai falar que Jesus começou o seu ministério falando: arrependei-vos e crede no evangelho, pois é chegado o reino de Deus. A pregação exige de todos os homens arrependimento e fé em Jesus. A menos que o homem reconheça que está perdido e se arrependa dos seus pecados, pondo em Jesus a sua confiança, ele não vai poder ser salvo. Ele não pode ser salvo. E Paulo pregou em Atenas sobre Jesus e a ressurreição. Durante séculos, Deus se mostrou paciente com o pecado e a ignorância dos homens. Aquilo que os gregos imaginavam ser refinada sabedoria, não passava de ignorância espiritual aos olhos do apóstolo Paulo. Por isso Deus chama a todos ao arrependimento.
Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Por isso Ele enviou Jesus e agora Ele exige que nós nos arrependamos. O arrependimento é uma exigência imperativa que envolve a nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade. O arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção. E o arrependimento ele deve ser exercitado em todas as nações, em todos os povos. Porque sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. Porque não há salvação em nenhum outro nome, exceto o nome de Jesus. A pregação, ela é uma oferta de salvação feita a todos. Mas somente aqueles que se arrependem e creem são salvos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e só daquele que crê. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras, nem pela sua religiosidade, mas apenas pela graça, mediante a fé. Só que isso não muda o fato de que, agora que você crê nesta mensagem do Evangelho, você viva uma vida radical para Deus, onde você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, onde você ame a Ele acima de todas as coisas, onde você viva para Ele, porque afinal Ele viveu para você, Ele morreu para você, Ele ressuscitou para você. Em João 3, 16 e 18, nos diz exatamente que devemos fazer uma escolha, crer ou não crer. Textos bastante conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a pregação é uma loucura, porque a sua exigência é radical. Ou você crê e é salvo, recebe a vida eterna, só que com isso você tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo radicalmente, morrendo para si mesmo e vivendo para Ele. Não considerando a sua vida, mas sim a vida nele e para Ele. Não buscando as coisas, os prazeres, os tesouros dessa vida, mas sim amando a Deus acima de todas as coisas e o seu reino acima de tudo. Como Jesus ordenou, amá-lo acima da sua família, amá-lo acima da sua própria vida. O Evangelho exige uma resposta radical para nossas vidas. Ou nós seguimos a Cristo com tudo isso envolvido, como Ele assim ordena, ou então não o seguimos. Por isso, em segundo lugar, a pregação é uma loucura, porque a sua exigência é radical. Vão te acusar, você só quer saber de igreja, você só quer saber de ler esse livro, essa Bíblia, você agora só anda com os crentes, você só faz isso, aquilo outro. Sim, com muito prazer. Porque o Senhor que eu leio aqui, o Senhor que eu conheço aqui, o Senhor que eu conheço através da comunhão com a igreja, Ele fez tudo isso. Ele saiu lá do seu trono de glória, se fez carne, homem, sofreu, se humilhou, morreu numa cruz por causa de mim. E eu não vou fazer nada para Ele? Não, muito pelo contrário. Então, prefiro ser chamado de louco, de tolo, de radical, de qualquer coisa. Mas sendo fiel a este Cristo, sendo fiel a este Senhor, que nos amou acima de tudo, que se entregou acima de tudo. Por isso, a pregação é uma loucura para o mundo, porque é uma exigência radical, é uma mudança radical. E em terceiro lugar, a pregação é uma loucura, porque a sua mensagem, ela não agrada aos sábios deste mundo. Voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria.
A pregação, ela não é um discurso humanista que ela exalta o homem e coloca ele num pedestal. Ao contrário, ela fere o seu orgulho, mostrando que a sua sabedoria é incapaz de reconhecer a existência de Deus, ou mesmo as obras de Deus. O mundo, com toda a sua sabedoria, não é capaz de encontrar a Deus ou a salvação. No curso da história humana, nós vemos que os homens adquirem mais e mais conhecimento, mas cada vez menos sabedoria verdadeira, principalmente em assuntos espirituais. Por isso que o homem ele cria várias e várias religiões, vários e vários pensamentos e filosofias, tentando se achegar a Deus. Mas ele não consegue, porque não é a sabedoria de Deus. O plano de Deus é tão simples e único que parece loucura para o mundo. Deus salva os que creem no que Ele diz a respeito do seu Filho. O mundo não conhece a Deus por sua própria sabedoria. É por isso que Deus não chamou muitos sábios e entendidos, mas sim os pequeninos e humildes. É claro que essa arrogância não tem a ver com conhecimento e posição social. Há homens instruídos, mas que são humildes. E há homens ignorantes, mas soberbos. Há homens ricos, quebrantados. E há homens pobres, arrogantes, que se acham. E o indivíduo que é soberbo, ele está fora do alcance do Evangelho. Porque a pregação lhe é loucura. Porque ele se acha o dono da verdade, ele se acha acima de todas as coisas, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele já leu este livro inteiro, mas ainda não encontrou o autor deste livro. Ele se perdeu na sua soberba, no seu orgulho. E essa mensagem simples, mas poderosa, lhe é loucura. Então, diante de um Deus santo e poderoso, nós, pecadores e fracos, devemos ir de cabeça baixa, não com orgulho algum, não com soberba, pois de nós não vem nada de bom. Tudo que nós fazemos diariamente ainda é pecar, ainda nós pecamos todos os dias de nossas vidas, e será assim até a nossa morte ou a volta de Cristo, até os novos céus e nova terra, até a vida eterna com Ele. Infelizmente, mas é a realidade. Então, diante de um Deus tão poderoso, mas que é santo, que nos ama, mas que é santo, que quer ter comunhão conosco, mas que é santo, nós devemos ir totalmente humildes diante dEle, sem soberba alguma. Pois nós não podemos alcançar a salvação por nós mesmos. Nada que nós possamos fazer fará com que nós sejamos salvos. Então devemos nos humilhar diante de Deus. Devemos ser humildes diante de Deus. Lá nas bem-aventuranças, quando Jesus vai falar, bem-aventurados os pobres de espírito. Esse pobre de espírito é alguém que se olha e reconhece que diante de um Deus santo, ele não é nada, ele é um pecador miserável, que merece a ira de Deus e a condenação de Deus. Este é o pobre de espírito. E Jesus vai falando das bem-aventuranças, e vai falando que este chora por causa dos seus pecados, e este é consolado por causa dos seus pecados, e se torna uma pessoa misericordiosa, e busca a justiça de Deus. Mas começa tudo com a humildade diante de Deus, sabendo quem você é diante de um Deus santo, sabendo que nada que você faça nessa vida chegará aos pés de Cristo, porque as nossas melhores obras são como trapos de imundícia, como diz a palavra. Então nada que nós possamos fazer chegará até um Deus santo. Só chega hoje por causa de Cristo, pela graça de Cristo, pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Então o mundo enxerga o Evangelho e a sua ênfase na cruz como loucura, mas o Senhor decidiu salvar as pessoas com base em sua fé
na loucura da pregação anunciada, Cristo crucificado. Para aqueles que não se consideram sábios em si mesmos e nem buscam a sabedoria falha do mundo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para salvar de seu juízo. A loucura de Deus, como o mundo a enxerga, é mais sábia do que a sabedoria do homem. E a fraqueza de Deus, como o mundo assim vê com a morte do Filho de Deus, ela é mais forte do que os homens. Jesus frequentemente apontava: a maneira de pensar de Deus não é como a do mundo, como a sabedoria humana normal. E Deus, ele oferece a vida eterna que o mundo jamais poderá dar. Podemos passar a vida toda acumulando sabedoria e ainda assim nunca aprender a ter um relacionamento pessoal com Deus. Por isso nós devemos nos voltar para Cristo crucificado e ressurreto para receber a vida eterna e a alegria de um relacionamento pessoal com o nosso Salvador. A mensagem da morte de Cristo para a remissão dos pecados parece sem sentido para aqueles que não creem. A morte parece ser o fim da estrada, a fraqueza maior, mas Jesus não permaneceu morto, como nós cantamos agora. A sua ressurreição demonstrou o seu poder sobre a morte, e Ele nos salvará da morte eterna e nos dará a vida eterna, se confiarmos nele como nosso Salvador e como nosso Senhor. Isso parece tão simples que muitas pessoas não aceitam, tentam outros caminhos para obter a vida eterna, mas todas as suas tentativas são vãs. E as pessoas tolas, que simplesmente aceitam a oferta de Cristo, são, na verdade, as mais sábias, porque somente eles viverão eternamente com Deus. A pregação é uma loucura, porque a sua mensagem não agrada e ainda confunde os sábios deste mundo. Então, bendito o Evangelho, bendita a loucura do Evangelho, bendita a loucura da pregação dessa mensagem. Que nós possamos crer nessa loucura do Evangelho, mas que é o poder de Deus para nos salvar. Que possamos continuar pregando essa loucura ao mundo, mesmo eles achando, continuando pensando ser uma loucura e se achando ainda mais sábios do que Deus. Só que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Mesmo que continuem achando ser uma mensagem radical, que possamos continuar sendo radicais quando se trata desta mensagem e possamos viver um cristianismo realmente radical, onde amamos a Deus e o seu reino acima de todas as coisas, acima de nossas próprias vidas. Porque o Evangelho, ele custou a vida do próprio Deus, o seu sangue por nós, por nossa culpa. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler agora o capítulo 1, versículo 18 até o 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus eles pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus.